Olá, pessoal. Eu sou Lico Oliveira e este é o Cartas à Mesa com Lico Oliveira. Mais um episódio, né? Estamos aqui prontos e nesse programa as cartas conduzem o nosso caminhar. Através delas descobrimos um pouco mais sobre a relação do nosso convidado do dia com o conteúdo delas, né? Bom, as cartas já estão à mesa. Vamos a elas. A primeira, olha, nesse belíssimo envelope, que é a Eilá Nigre Design. Gostaram? Eu adorei. Do convite e do nome que eu acertei aqui, porque às vezes eu erro e erro muito, né? Eilá Nigre Design nos forneceu os envelopes maravilhosos e a gente vai para a primeira carta, que é a carta de apresentação. Como o nome já diz, né? Carta de apresentação. É a apresentação do nosso convidado do dia. Vamos a ela. Envelope lindo, ao lado. E vamos lá. Carta de apresentação. Ele se interessa pelo universo dos sentimentos, das emoções, sob a perspectiva de culturas diferentes. Ele disserta sobre mitos através da sua base filosófica e indaga: o que eles nos falam sobre o amor, a perda, a morte, o luto? Doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do Departamento de Educação e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele é um pesquisador, um estudioso da filosofia, da ancestralidade, dos mitos africanos, indígenas e defende mudanças de paradigmas ao propor descolonizar o pensamento e desfazer a ideia de que a filosofia seja uma aventura exclusiva do mundo ocidental. Contempla a diversidade étnico-racial do país no âmbito da formação escolar, de forma a garantir a efetivação da Lei 10.639, com o objetivo de desenvolver um conhecimento transdisciplinar sobre o estudo da história africana e afro-brasileira. Autor de diversos livros, entre eles Mulheres e Deusas, Como as Divindades e os Mitos Femininos Formaram a Mulher Atual. Por que amamos? O que os mitos e a filosofia têm a dizer sobre o amor? E o que é o luto? Como os mitos e as filosofias entendem a morte e a dor da perda, além de um infantil, Nana e Nilo. Esta carta nos apresenta Renato Nogueira. Salve, professor! Olá, adorei Mestre! Olá, adorei esse convite, uma alegria imensa, né, estar aqui com você, Lico Oliveira. Muito obrigado por esse convite, essa recepção tão gentil e toda a equipe, né, de produção do Cartas à Mesa. E quem está aqui nos assistindo ou nos vendo também, assistindo e ouvindo. É um grande prazer recebê-lo. Foi assim, um dos nomes que já estavam ali, olha, no nosso time para abrir assim, nossa primeira temporada do Cartas à Mesa. Então, essa foi uma carta de apresentação que a gente falou um pouquinho sobre a questão da filosofia, né? Que é o seu objeto de estudo. Temos aqui os seus livros, que nos bastidores aqui já falamos muito, as indagações, né? Por que amamos, a questão do luto. Então, a gente vai passear um pouquinho falando sobre essa questão desse amor que nos atravessa, né? Não tem um ser, talvez animado, não vou falar nem ser humano, porque eu acho o amor, eu acho que até acho que a gente, talvez eu imagine, né, que exista o amor também, não só pelos seres humanos, e a questão entre os animais também, as plantas. Eu acho que tudo que vive, tudo que respira, o amor perpassa, né? Eu acho que é um bom caminho pensar no amor como um afeto que não é só humano. Isso é muito bonito, né? Tá? Dá uma noção de uma irmandade cósmica. Então tem alguns povos, inclusive, que eles tratam os rios, tratam a floresta como gente, né, como pessoas. Os animais são pessoas. Então isso dá uma outra dimensão, né, para o amor. Tira, né, desse circuito só humano. Então amplia a noção. É bacana, a exclusividade. A gente vai falar também de perdas, né? Porque no amor também tem perdas. E o luto não é necessariamente só essa questão da passagem, né? Uhum. A gente vai falar de perdas de uma forma geral, que é um momento de luto também. E esse livro é muito interessante. Eu tenho particularmente, tive a oportunidade em um outro trabalho de entrevistá-lo e falamos sobre uma questão de perda que mais tarde falaremos a respeito. Então é isso, já conhecemos o nosso maravilhoso convidado. É um orgulho imenso, tá todo mundo aqui no estúdio também, assim, já inebriado, porque fala de amor, todo mundo meio, né? Uma coisa meio assim, né? Mas vamos lá.
E a próxima carta, já que a primeira foi de apresentação, é uma carta histórica. E eu vou explicar a carta histórica. Geralmente a gente faz uma carta, a gente faz uma pesquisa, né? A respeito de um tema que seja caro ao nosso entrevistado. E hoje, para a carta histórica, eu confesso que tenho aqui trava-línguas, já até fiz aqui a minha... Já entrei com recurso aqui com a produção, porque já vou pedindo de antemão, caso tenha alguns deslizes. É uma carta que, na verdade, são as cartas de Amarna. Amarna é a designação dada a um conjunto de tabuinhas em escrita cuneiforme, né, que são escritos feitos com auxílio de objeto em forma de cunha, né, encontrados em Amarna, uma das várias capitais do Antigo Egito, que faziam parte do arquivo de correspondências do Egito com os seus reis, vassalos e governadores em Canaã. As cartas foram escritas em acádico, que é a língua diplomática da época, tá? E foram descobertas, essas cartas, elas foram descobertas em 1887 por uma camponesa que vasculhava as ruínas da cidade em busca de materiais que pudessem ser utilizados como fertilizantes. Então, daí vem a descoberta dessa carta. E ela diz o seguinte. Vamos lá. Tem um cabeçalho da carta que diz o seguinte. Diga a... né, que no caso é a dinastia lá, vamos dizer aqui, essa carta ela foi enviada. Ó, diga a Kadashman Enlil, que é o rei de Cardushine. Pode me corrigir, por favor? Cardushine. Então, diga a Kadashman Enlil, rei de Cardushine, meu irmão. Assim, ele disse Nibimauera. Eu vou falando os nomes porque isso não é o nosso objeto de estudo no momento, mas eu digo do registro em si. Grande rei do Egito, teu irmão. Para mim, tudo está bem. Para ti, que tudo esteja bem. Para tua casa, para tuas mulheres, para teus filhos, teus grandes, teus cavalos, teus carros, para teu país, que tudo esteja bem. Para mim, tudo está bem. Para minha casa, para minhas mulheres, para meus filhos, para os meus grandes, meus cavalos, meus carros e as numerosas tropas. Está tudo bem e no meu país tudo está bem. Ou seja, parece engraçado, mas ao mesmo tempo dá para se perceber essa comunicação, né? E eu fico imaginando a dificuldade, inclusive, de registrar isso, né? Com esse objeto, a carta com objeto cuneiforme, né? Então, para talhar isso, né, numa madeira e simplesmente ele queria dizer que estava tudo bem. Então, eu acho que a gente fala muito sobre a questão de registrar e comunicar, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do Egito, né? De ser uma carta que era... Uma das cartas, né? Que eram... Entre, no caso, governantes ou amigos. Nesse caso aqui era o rei, né? De um outro... Não posso chamar de uma outra dinastia, enfim. Então, é uma carta que eu... Primeiro contato, essa carta especificamente eu não conhecia, mas é uma carta que tem outras similares, que tem a ver justamente com um chefe de Estado, numa liderança, falando, né, dando notícia. E falar em registrar e comunicar, como isso é importante, né? Quando a gente registra e comunica, a nossa relação fica melhor, porque muitas vezes se faz silêncio. Então se faz silêncio por conta de um incômodo, e as pessoas não falam o que elas estão sentindo. Então, registrar e comunicar é uma oportunidade para as pessoas manterem a intimidade, manterem uma relação com mais profundidade, onde você saiba como você está sentindo. Então, e esse relato, né, de lideranças, de Estado, lideranças se comunicando, também tem uma importância, ou seja, você está bem, se eu estou bem, espero que você esteja bem, nossos povos podem permanecer em paz. E o Kemet, né, o Egito Antigo, foi uma civilização que produzia muito, né? Onde se produzia, tinha inovações médicas, tinha filosofia, tinha astronomia. Então o Egito Antigo era um espaço de muita produção e de muito enriquecimento, né? Para todo... de alguma forma, o Ocidente não existiria também sem o Egito Antigo, o Kemet. Isso é uma coisa importante de dizer. Porque assim, a Grécia ela foi influenciada, os gregos tiveram contato com a cultura egípcia e isso formulou muitas das teses que eles trouxeram depois. Isso está na base também da cultura ocidental. Então,
algo assim inesquecível para o planeta, um documento como esse também. Como esse. E falar da questão da filosofia e ter a Grécia como berço, e no caso tem o Egito, que a gente... E a importância desses registros, sim, né? Sim. Da gente ter... Eu vou passando as cartas, a gente vai lendo e vai passando e vai enchendo. Aqui me familiarizando com as cartas com as aqui, cartas. ó. Conhecendo as cartas aqui. Exato. Aqui, essa aqui. Maravilhosa. Então essa foi uma carta histórica e também eu acho que quando ele, no caso desse rei, que ele começa a perguntar e falar que a casa está bem, a família está bem, também demonstra e quando você fala de si e pergunta sobre isso, um interesse que é para além da relação governamental, vamos dizer assim, uma preocupação de afeto também, que a gente percebe numa carta como essa, né, que parece que é uma repetição mas existe essa preocupação, isso é muito interessante. E agora, a nossa próxima carta, a gente vai para a carta que eu posso chamar de carta amiga. Nesse envelope não menos lindo que o outro. Esta carta amiga, e olha esse envelope, Renato, você inspirou muitas pessoas, tá? Só para... É o seguinte, vamos lá. Querido professor Renato, eu sei que agora cada vez mais te chamamos de Nogueira, mas não resisto à tentação de me sentir mais próxima. Não apenas porque fui de verdade tua aluna, espero que se lembre, mas porque aprendo com tuas publicações e, acima de tudo, tua generosidade. Sim, não passa despercebido cada momento que nos concede entrevista, um comentário importante em nossos grupos, quando nos falta a perspicácia para avaliar um tema. Você nos impulsiona, nos eleva, tens uma estratégia fina. Recentemente, Lívio, meu companheiro, me apresentou a turma que te conheceu na adolescência. Você é muito admirado por teus amigos de Pedro II, CP2... É colégio? O Pedro II. Pedro II, o CP2. Ah, tá, ela botou Pedro II e CP2. Depois, Pedi então um recado deles para você. E olha o que veio. Vamos lá, é uma carta dupla. Olha, foi um pedido que gerou uma segunda carta. Isso é inédito aqui no nosso programa. O Renato Júnior, professor Renato Nogueira, sempre foi um cara diferenciado, reflexivo, pensativo, provocativo em seus argumentos e teses. Nós íamos de trem em uma atmosfera pra lá de pesada, ele sempre sorrindo e conversando sobre algum assunto que na nossa idade não era tão atrativo, o que nos levava a refletir sobre o assunto. Sempre foi assim, um cara divertido. O Renato falava pra gente que ele era o arquiteto do pensamento, o engenheiro dos argumentos. Gu Valtrix classificava isso como inteligência in natura. Ele era virtuoso e curioso desde sempre. Eu fico feliz ao extremo em saber que ele é uma referência. Fez por onde? Ele merece. Grande abraço. Tá aqui o nome pontinho, pontinho. Renatão, um abraço. Socializa teu conhecimento com as pessoas. Obrigada por tudo. Então, nós temos duas cartas aqui. A primeira, né, que nos levou a essa segunda, que foi uma pesquisa. Eu queria saber se você faz alguma ideia dessa primeira carta, de algum... Eu falei aqui sem querer já. Uma aluna, né? Foi minha aluna. Com L, Luciana. Olha, na mosca, se tivesse... Vamos ter que fazer brinde, ela será? Foi minha aluna, realmente. A grande jornalista Luciana Barreto. Luciana Barreto, pô, que alegria, que alegria. E o Pedro II tem muitos amigos. Tá, a Luciana Barreto tá aparecendo aqui na tela, maravilhosa. Pô, não, um barato, fez matéria na pós-graduação CNN, fez mestrado e fez matéria comigo lá. Pô, minha aluna, uma alegria tê-la como aluna. E o colega, estou aqui pensando quem seria, tem muitas opções, né? Tinha, arriscar o nome, porque pelo menos tinha uma meia dúzia que íamos de trem no Colégio Pedro II. E é uma lembrança, porque hoje quem me conhece hoje, não sabe que nessa época realmente me chamavam Renato Júnior. Né? Coloca e aí, já né, com Renato Júnior. Fui Júnior durante um tempo, né? Mas hoje eu tô a barba branca, mas é Nogueira mesmo. Deixei de ser Júnior. É isso. Então eu vou revelar. Quer que eu revele? Por favor. Falei aqui mas foi o Valtrix. Valtrix Coimbra. Eu tinha imaginado o Valtrix, descendo gente de dentro,
Tá na turma do Colégio Pedro II, bons tempos, essa lembrança. Valtrix, um abraço carinhoso, Luciana também. Numa alegria, né? Ouvir essas cartas, né? E ele, essa lembrança, né? Eu, com 15, 16 anos, falando arquiteto do pensamento. Isso aí. Olha isso como aí. marcou, né? Ele E a gente chama coisas. também, é um pouco de... É inspiração, né? Que é muito legal, né? Essa trajetória, a trajetória da Luciana, a sua trajetória, eu não sabia que ela tinha sido aluna e achei também que foi uma surpresa, a gente vai se surpreendendo. Sim. E quando a gente faz esse primeiro contato, né, as pessoas... E assim, essa oportunidade de escrever... A gente troca mensagens, é o WhatsApp... Não, desde jovem. Comecei dando aula na minha vida de matemática particular, depois no estágio assumi turma, então com 22 anos entrei no mestrado e depois comecei a dar aula, algumas aulas na graduação, então acabei... E crias da Baixada, assim, né? Porque a Luciana é de lá, você começou, você dá aula lá, mas você não... Não sou de Nova Iguaçu. Ela estava falando, ela falou sobre isso também, eu falei, olha, não sei se ele morou lá no início, eu sei que ele dá aula. Dou aula em Nova Iguaçu, na Universidade Rural, que tem um campus Seropédica, mas tem outros campi, né? O campus que eu trabalho é o campus Nova Iguaçu. Mas eu sou nascido e criado no bairro de Oswaldo Cruz, né? Terra do samba carioca, né? Portela. Então ali, criado no puro suco ali do samba carioca ali, então tive essa chance de ouvir, quando a Portela começava o ensaio, eu já ouvia o barulho, já saía, atravessava ali, subia a escada e vambora, eu vou lá assistir o ensaio da Portela. O que tem aí de Portela, nessa sua formação e no meu interesse pela filosofia, tem alguma coisa, o fato do bairro, porque realmente é um bairro que influencia muito, né, os moradores, Oswaldo Cruz, Madureira, eu acho que ele tem um... Não, acho que também o Colégio Pedro II foi um espaço que eu tive aula de filosofia. Isso me interessou. Eu não tinha. É muito difícil escolher, né? Escolher o que você vai fazer na vida profissionalmente com 17, 18 anos, entre 16, 18, 19 anos. E aí, quando eu gostava de filosofia, mas eu gostava de ler, escrever e conversar. Então, eram as coisas que eu gostava mais. E a filosofia acabou aparecendo como uma longa história, né? Não sei se é uma história longa, mas acabou aparecendo como alguma coisa que eu queria estudar, mas não tinha muita noção do que eu vou fazer com isso, né? Até porque um curso de filosofia, no início dos anos 90, não era alguma coisa que as pessoas parabenizavam muito quando você passava na faculdade de filosofia. Tinha uma certa decepção. Passou por onde? O FRJ, tem que filosofia. O pessoal, poxa, não quer fazer outra coisa, não? Você tem certeza? E a turma tinha uma evasão muito, muito grande. Não sei como estão os números hoje, mas quando eu entrei na faculdade aos 18 anos, em 91, minha turma, mais da metade da turma, né, vai abandonando, vai desistindo. Reprova, desiste, troca de curso. E assim, no tempo de 4 anos, na minha turma se formaram, de 60 que entraram, aproximadamente 10 pessoas se formaram, né? Depois de 4 anos. O pessoal vai... meio que alguns vão desistindo, né? E essa surpresa, eu penso também, filosofia e tal, mas existe um desconhecimento em relação ao que é a filosofia e como você aplica. A gente entende que os filósofos, os estudos, eles ditam comportamentos e tudo mais. Nesse caso, né? Porque eu acho que vem muito da falta de conhecimento, né? E é muito recente o estudo da filosofia no ensino médio, não todo, o Pedro II, ok, mas muitas escolas não tinham essa disciplina. Porque a legislação, isso aí ainda tem várias controvérsias, porque hoje tem um novo ensino médio, né, que modifica um pouco os itinerários formativos. Mas a filosofia, ela, em 2008, ela se torna realmente obrigatória, filosofia e sociologia, mas algumas escolas já tinham. Mas é a partir de 2008 que ela entra em cena assim, de modo obrigatório. Em todo o ensino médio. E algumas escolas também têm no ensino fundamental, não são todas. As minhas filhas estudam numa escola que o ensino fundamental, do 6º em diante, tem aula de filosofia. Tem robótica, filosofia, então assim, mas depende muito da escola. Agora, o ensino médio se tornou obrigatório em 2008, mas hoje tem algumas alternativas para os estudantes comporem. Mas eu acho que com a internet, rede social, tem mais acesso à filosofia, né? As pessoas têm mais acesso a podcast, às coisas, então... E eu acho que com tanta informação do jeito que a gente tem que filtrar um pouco, e a filosofia eu acho que ajuda, né, a decifrar alguns pensamentos, e isso é importantíssimo. E temos mais uma carta aqui. Essa carta que nós vamos chamar de carta afetiva. Sim. Tá? Querido Renato, nosso compadre e amigo,
Queremos que você saiba da nossa alegria e gratidão por tudo que você fez por nós no dia 10 de dezembro do ano passado, quando, com o seu jeito nobre e representativo de um grande filósofo africano, celebrou a nossa união. Renato, nosso irmão, nós sentimos imensamente tocados e honrados pelas suas palavras, que não só nos confortou, mas que emocionou a todos e todas que estiveram torcendo pela nossa felicidade. Você, com sabedoria e sensibilidade, soube entender o momento delicado, a elevação dos nossos sentimentos e a dos espíritos, a consagração de vidas comprometidas com o amor e a verdade. Tudo de bom para você e para a comadre Carla e para as sobrinhas Maria e Olívia. Com amor... É Tom Farias, porque né, esse casamento que eu celebrei em 10 de dezembro, um casamento que eu celebrei em 10 de dezembro foi o do Tom Farias. Tom e Joana. Tom e Joana, Joaninha. Aqui a carta passando Joana, aqui. Querida Joana, um beijo grande, Joana e Tom, um casal maravilhoso. Então, assim, é uma alegria ter celebrado o casamento. Eu gosto de celebrar casamento, né? Então, é o que eu faço. Então, essa foi uma das... Vamos puxar esse novelo aí da celebração dos casamentos. Porque todo mundo está associando porque amamos e tal, todo mundo vem o seu nome em primeiro lugar, né? E quando se fala de amor e agora essa experiência de celebrar, como é que é isso? Eu fiquei pensando assim, eu vou trocar de profissão, as coisas de professor de filosofia, eu tô pensando em mudar de vida, então celebrar casamento, escrever sobre amor, mas não, concilio, não vou largar o meu trabalho como professor universitário, gente, não, por favor, não tô largando não, mas eu gosto disso de conversar com os casais, eu entrevisto os casais, e nessa entrevista eu tento ouvir a demanda, né? Como se conheceram. Então, muitos casais preferem isso, outros não. Por exemplo, Joana, querida, e Tom, eles preferiram que não fosse exatamente esse percurso mais comum, mais frequente. Como se conheceram, que tem afinidade em comum, né? Coisas diferentes. Não, foi outra pegada, muito mais... Teve um design muito próprio. Então, eu gosto de escutar o casal e fazer uma celebração que tenha relação com aquilo que eles querem compartilhar com as pessoas no dia do casamento. Então, eu faço muito isso. E como surgiu? Eu tenho uma fixação, né, pelo tema do amor. Em que sentido? Como todo mundo, né, na minha adolescência, juventude, tive as primeiras experiências de amores não correspondidos. Alguns que eram correspondidos eu não correspondia, e o contrário. E isso me interessou muito. No mestrado, eu comecei a estudar alguns autores. Estudei Schopenhauer, Freud, depois estudar psicanálise. E comecei a estudar amor e sexualidade. Eu lembro de um seminário na USP que foi um tema. Eu escrevi um texto sobre isso. E fui estudando, vivendo as experiências do amor, da vida, até que, depois, na Casa do Saber, eu dei um curso, 4 lições sobre o amor. De onde vem o livro Porque Amamos. Tem a ver com esse curso. Só que o livro é mais que 4 lições, o livro tem mais que 4 capítulos, mas era cada dia, cada aula, era um tema, né? Uma perspectiva sobre o amor, uma perspectiva mais científica, uma filosófica, mais histórica, cultural. Então era o curso. E casamento aconteceu antes da pandemia. Eu tive um convite para celebrar um casamento, Catiúcia fez esse convite para celebrar um casamento de um casal amigo, que ela falou, você tem tudo a ver com celebrar, fui celebrar. E até um casamento que era de um programa da GNT, na época. E aí veio pandemia, aí eu fiz um curso de celebrante. Me certifiquei, e aí hoje, pessoal que tiver interesse aí, eu posso até deixar meu e-mail depois aqui. Isso, por favor. Deixa o meu e-mail aí, que o e-mail é fácil, é contatonogueira@gmail.com. E aí o Nogueira sem o I. A pessoa coloca assim, tratar casamento. E aí a gente conversa sobre isso. Já posso emocionar. Deve ter, porque foi em São Paulo, o Tom é um querido amigo, a Joana também, foi em São Paulo, e assim, babei com as fotos e tudo mais, foi lindíssimo. Eu posso imaginar a atmosfera emocionante nessa celebração. Que lindo! Então, e agora a gente está no momento, professor Nogueira, que é muito importante até para todo esse movimento, para tudo que acontece, tudo que nos cerca, as nossas ideias, que é o momento de uma carta muito especial, que é a carta do patrocinador. Não é? A produção está falando que não é ainda. Por que você acha que não é? Pulei alguma coisa? Peraí, ainda não é o momento, mas é tão importante quanto.
Não é de verdade. Mas eu vou ter que ler a do patrocinador, depois eu volto para essa, porque eu já anunciei, né? Agora fica feio. Então vamos para esse ano, porque inclusive para ter, ó. Ih, gente. É essa. Ah, tá. É essa aqui. Hoje o negócio tá bonito, mas as cartas, para você ver que as cartas, porque o professor Nogueira foram muitas cartas, como eu falei, teve carta extra. Nessa carta do patrocinador, que é tão importante quanto para que essa nossa loucura aqui se realize, é importante demais, né? Então, diz o seguinte: a equipe mais Pot Studio, que é a que nos recebe nesse ambiente super gostoso que você já chegou e já sentiu qual é a atmosfera aqui. A equipe mais Pot Studio gostaria de agradecer pela presença por aqui. Somos admiradores das suas pesquisas e trabalhos. Mesmo que não tenhamos resposta para o contexto sobre... todo o contexto, né, sobre o porquê amamos, como indaga um de seus livros, sabemos que recebemos todos os convidados com muito afeto aqui no estúdio, precisamente porque amamos o que fazemos e o que oferecemos ao público. Como uma parte característica da sua pesquisa é o resgate da história, reconhecemos a importância de deixarmos os feitos, as ações, os encontros e desencontros, os mitos e tudo mais registrado para aqueles que virão. Como estúdio audiovisual que somos, ficamos felizes de poder registrar este encontro para a eternidade. Um abraço de todos da equipe mais Pot Studio. Obrigada! É isso, porque é importante. Deixa uma parceria, né? Parceria Sim, bacana, né? Porque a gente chegou aqui sonhando, eles sonharam junto com a gente, e por isso que a gente está aqui agora, Sim. realizando Cartas à Mesa com Lico Oliveira. Então, super agradeço, né? Pedro, Mônica, sempre falo de vocês aqui, muito obrigada mesmo. Deixa eu deixar aqui, então, vamos agora que eu adiantei uma carta, vou passar agora para a carta Inspiração. Tá certo, produção? Aê! Tô certo agora, voltei pro roteiro. E na carta Inspiração também, eu sempre elogio os envelopes. Esse aqui tem até um granulado. Não sei se dá pra ver, tem todo um granulado. Ele é bem chique, né? E na nossa carta Inspiração é o seguinte. Querido Renato Nogueira, acredito que nunca tive a oportunidade de dizer o quanto a tua jornada é inspiradora. Não somente para mim, mas também para diversas outras pessoas que, assim como eu, veem na tua figura a possibilidade de um novo amanhecer. Eu lembro que uma vez estava tentando entender qual era o percurso que eu faria na minha vida, principalmente na minha vida acadêmica, e você me disse, segue sem desistir e sem olhar para trás, porque esse caminho também é seu. E olhar para ti, olhar para o teu caminho, foi uma inspiração muito grande para o meu caminho. E eu sempre, absolutamente sempre, serei grata a ti, a tuas palavras, a tua escuta sensível e por me ajudar a chegar neste lugar que hoje eu estou. Eu sou uma extensão do teu caminho. Eu posso até dizer que eu sou um fruto do professor Renato Nogueira. Professor Renato Nogueira, que é meu professor, meu amigo, foi meu orientador e é uma pessoa que eu muito admiro. Estudante. Será que você fez se eu errar e se eu errar ficar... Não, foi, já não sei foi se no momento. Catiúcia Ribeiro? Exatamente. Olha, ele tá, como se diz, gabaritando, né? Tá acertando todas. Catiúcia é um doce, né? Uma estudante que eu lembro, na graduação, ela estava um pouco desanimada com a faculdade de filosofia. Ela falou, não, filosofia, pô. Eu falei, não, continua aí. Continua. Aí fez mestrado comigo, né? Então, foi orientador dela. Foi ali, ótimo. Olha, as fotos com a Catiúcia. E hoje é a referência, tá sempre também no debate, né? Na TV, participando de temas sempre bastante emblemáticos, e ela com maestria. E mestre, né? Tem uma cena, inclusive, para quem não estiver nos vendo, né? Uma cena do casamento, primeiro casamento que eu celebrei, antes da pandemia. Que foi que a ideia que é dela. Ai, que bacana. Muito obrigada, Catiúcia. Catiúcia, sempre muito solícita com o nosso querido produtor Anderson Nick. E foi incrível. E também, só fazer um comentário também sobre a carta do patrocinador, né? Que a gente colocou aqui, eu li e... a carta do patrocinador, eu acho tão importante a hospitalidade, né? Essa coisa de receber, de fazer parceria. Isso é tão importante que a gente se fortalece, né? A gente enriquece. O Mandela dizia uma coisa, Nelson Mandela, que é muito bom a gente enriquecer quando a gente enriquece outras pessoas. E aí não tem só a ver com recurso material, mas é também com um aprendizado de vida. Então, uma parceria, ter um espaço para que um sonho
possa florescer, isso é muito importante. Então, parabenizo o estúdio para poder receber uma proposta tão bonita, né? Cartas à Mesa, uma proposta que é um podcast que não tem similar, desconheço similar nesse formato, um percurso original. Então, uma maravilha poder fazer isso. Então, que escolha boa. Que escolha boa. Obrigada. Tu estava formando aí um time, né? Isso é bem legal. Então, vamos seguir aqui com as nossas cartas, que elas estão aqui agora. Esse é o momento. Vou ver se com a produção, porque eu estou dando, né? Cartas para mim, pode ser? É isso? Então, vou explicar o Cartas para mim, né? Que no caso o Renato já sabe, porque essa foi a incumbência que ele recebeu, que a gente pede aos convidados que eles escrevam uma carta para si, né? No caso, essa carta pode ser endereçada para o Renato Nogueira do passado, do futuro, ou do presente, dialogando com esse Renato do passado e do futuro, né? Então, o Renato escreveu uma carta linda, e nesse momento eu peço, por favor, Renato, que você leia a carta que você escreveu para você. Por favor, de Renato Nogueira para Renato Nogueira. Só realmente para escrever uma carta para mim, a provocação do Cartas à Mesa com Lico Oliveira para escrever uma carta para mim. Não tinha pensado nisso. Tá? Escrever uma carta para si mesmo, então, esse desafio. Carta para mim. Carta em 2 partes, para o Renato Júnior e para o seu Nogueira. Parte 1, para Renato Júnior. Como escrever uma carta para si? O que dizer para si no passado? Eu quero destacar um evento. Primeiro, você nasceu Renatinho, virou Juninho para alguns poucos, Renato Júnior para a maioria durante a adolescência e por toda a juventude, e assim por grande parte do início da sua vida adulta. Mais adiante, Renato Nogueira e simplesmente Nogueira. Você vai estudar filosofia e virá escritor. Porém, eu quero advertir você de um evento recente que você não relatará tão cedo. Aos 14 anos, você presenciou um atropelamento. O atropelado sobreviveu, o atropelador não prestou socorro. Você tem 14 anos. O evento foi um susto, um trauma. Assistir uma pessoa ciclista sendo atropelada. Fale com alguém sobre isso. Eu quero sugerir que você se escute mais, que você não fique preso ao cálculo de agradar outras pessoas e muitas vezes se desagradar. Não seja compreensivo o tempo todo. Quero pedir que você diga mais a palavra não, sem medo. Quando um problema aparecer, acalme-se e procure a ferramenta mais adequada. A pior coisa é usar uma ferramenta inadequada. Por isso, evite fazer silêncio diante das coisas que incomodam você. Se antecipe, se organize e, mesmo que não seja fácil, faça uma coisa de cada vez. Você vai ser estimulado a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. 2 faculdades, 2 doutorados, vários trabalhos. Eu peço que você procure escolher e não se importe tanto com o que você vai perder. Nem sempre será questão de perder ou ganhar. Essa é a carta 1. É porque eu fazia 2 doutorados em filosofia e psicologia ao mesmo tempo. E aí eu tive que parar um, porque eu não conseguia terminar os 2. Não, mas tem uns ensinamentos. E fazia 2 graduações também, filosofia, fazia artes na UERJ. Então, tive uma fase da vida de fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. E parte 2, para o seu Nogueira. Como vai, seu Nogueira? Eu quero pedir que não se esqueça de ter tempo para você. O mais importante na vida, talvez você já tenha descoberto, é ter qualidade de vida. O tempo deve ser livre, mesmo ocupado. Ocupado de liberdade. A sua vida é de sua responsabilidade. Eu penso que a maior das revoluções de uma vida está na capacidade de desfrutar de si mesma. Você já sabe disso, mas não se esqueça que tudo que você já sabe... Você já sabe disso, mas não esqueça que tudo que você já sabe, de tudo que você já sabe. Entendi. Na velhice, os erros dos outros podem ser seus acertos. Os acertos dos outros não necessariamente um modelo para você. Cada vez mais, a vida vale por si. Renato Nogueira, para seu Nogueira.
Nossa, maravilhoso, muitos ensinamentos aí, é muito legal. E a gente está percebendo no Cartas à Mesa, isso foi uma surpresa a partir... Porque até então tem a concepção, tem a ideia e tal, a gente vibrou muito com o programa, está vibrando, mas esse lugar aí da gente reorganizar, né? A gente a gente está tentando reorganizar essas caixinhas que a gente se coloca e que a gente às vezes não para. Esse momento de escrever para si é um momento de uma autorreflexão e começar a colocar as coisas no lugar, né? E entender quem a gente foi. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque inclusive quando eu liguei e falei, Renato, você escreveu uma carta. Ele falou, peraí, Lica? Peraí, escrever uma carta não, beleza, mas peraí, uma carta pra mim? Ai, não, peraí. Aí já ficou. Então, sobre esse processo, né? É que aquela coisa de falar como se você falasse consigo na terceira pessoa, né? Uhum. Então, o Nogueira, como é que então é um estranhamento, né? É um tipo de exercício também para se afastar um pouco, uma tomada de decisão. Então, tem um pouco a ver com isso. Uma carta para o passado, eu lembrei de um fato que eu levei para minha análise, né, para terapia. Levei para terapia, que foi um atropelamento que eu fui o único que presenciei quando eu tinha 14 anos. Como aquilo foi chocante, né? E não teve socorro, né? E as circunstâncias que se deu. Então aquilo foi um fato ali porque não teve, né? O atropelador não teve, né, o cuidado de fazer ali, né? De levar a pessoa, né, para o cuidado. E ele foi embora. E o entendimento disso para uma criança de 14 anos, né? Que está ainda entre o certo e o errado, o que se deve fazer e não deve fazer. Eu digo o tempo que isso fica, né? Sim. Como fazer. A pessoa sobreviveu, trabalhava na bicicleta e a pessoa até conhecia, né? Depois fui saber, as pessoas se conheciam, a pessoa que não socorreu. Uma história do passado, né? Tem tempo essa história. Né, agora, uma história de 36 anos atrás. Uma história quando eu tinha 14 anos. E isso, então, foi um fato que eu queria, né, pensar assim, como conversar, como lidar com isso, né, com o ato de uma violência que não foi manejada, que não foi saneada. Então, tem isso. A coisa do nome, acho que é o do passado, né, Renato Júnior, fui virando, né, deixando de ser Renato Júnior, né, crescendo, né, a barba foi ficando branca. Então, já tem cabelo branco desde os 38 anos. E aí a barba tá mais para branca do que qualquer outra coisa. Tem poucos pelos grises, poucos pelos pretos. Então, fui me transformando para esse Nogueira do futuro que talvez saiba o mais importante na vida. Uma das coisas mais importantes é como a gente toma conta da nossa própria vida de uma maneira que ela enriqueça os outros também. Então, eu acho que isso é importante. Para isso, a gente tem que estar de bem, tem que estar em harmonia consigo. Então, essa conversa, né, esse aprendizado daquele Renato Júnior que fazia 2 faculdades, abandonou uma, terminei só uma, 2 doutorados. Então, uma loucura, né? Olhando para trás hoje, eu fazia 2 doutorados ao mesmo tempo, uma coisa de maluco, né, que eu não dei conta de fazer, né? Tive que terminar só um. O outro, eu acabei perdendo o prazo, mas também escrever 2 teses ao mesmo tempo era alguma coisa que devia ter tido noção. Vai entrar, vai fazer mesmo? E aí eu não concluí meu doutorado em psicologia, não concluía. Eu entrei, mas não fui até o fim nesse doutorado. E uma outra coisa que me chamou a atenção também é a questão do não, né? De dizer não, e é uma coisa muito preciosa e muito difícil para muita gente. Eu me coloco aí nessa fila da dificuldade de dizer não. Mas analisando esse aspecto da dificuldade, que algumas pessoas levam mais tempo do que outras para dizer não, e sob o aspecto da sua experiência e do seu estudo filosófico e ancestral a respeito de culturas, né? No sentido de dizer não para algumas coisas. E quando a gente diz não para algumas coisas, a gente ganha, e às vezes o não significa uma perda. Que aí eu gostaria de também chegar nesse lugar do seu livro também, que fala o que é o luto. Então a gente falar desses nãos e essas perdas, e pra gente chegar o que é o luto. Porque pensando na questão do luto, né? O luto é uma experiência, um sentimento, né, de alguma forma que ele reúne outros sentimentos. E é muito importante que, talvez desde cedo, a gente consiga também conversar sobre perder. Ou seja, conversar sobre se despedir. E talvez conversar sobre perder me parece que tem muito a ver com como a gente aproveita o tempo
o tempo do agora com muita integridade, ou seja, tá aqui agora, nesse momento, inteiramente aqui. Eu acho que tem uma coisa que a gente se tornou meio multitarefa, né? A gente foi multitarefa um tempo, né? Lá atrás, no Neolítico, no Paleolítico, tinha que ficar atento o tempo inteiro, né? Porque tinha muitos perigos, sobrevivência. Mas a gente foi avançando para ficar mais focado. Então ter foco é importante. Eu tô aqui no podcast, vivendo o podcast, Cartas à Mesa com Lico Oliveira. Não tô em outro lugar. Eu acho que essa experiência de se estar no aqui e agora, ela nos ajuda talvez a ter não um arrependimento do que passou, não ter um ressentimento. Então acho que a ideia de perda tem muito a ver com ressentimento, com não sustentar aquilo que eu quero ganhar ou aquilo que eu quero perder, ou aquilo que eu quero deixar de ganhar. Então é isso, é ter essa compreensão. A gente vai ter que escolher o tempo inteiro. E escolher o tempo inteiro significa a gente tem que ficar confortável com a nossa escolha. Então dizer não é para trazer mais conforto, para tirar o peso. E muitas vezes, para a gente ser amada, para ser amada, as pessoas serem amadas, as pessoas não dizem não. E é esse não que não vai para o outro, ele pode vir para si. Então, a gente talvez faça essa vida inteira, né? Agora, como a gente tem essa decência, essa tranquilidade da gente poder dizer sim, dizer não, na hora que tem vontade. Inclusive, às vezes é assim, poxa, eu talvez dissesse sim agora, mas aquele momento foi bom dizer não. E ter uma tranquilidade de não ficar também num julgamento eterno sobre si. Se colocar num banco de réus. E aí não tem, talvez, essa ideia de perda, não ter mais uma preocupação com perfeição. Acho que esse é um problema, né? Tem uma preocupação com o modelo do que a gente deveria ser, né? Como a gente deveria ser. Eu queria ser dessa forma, né? Eu queria ter, eu não sei mais, a pessoa queria ter mais 10 centímetros, mais, menos 5 quilos, não sei, tô aqui, né? Então, voltando para essa questão de você idealizar, vamos no Sim, caso, idealizar perfeito, um corpo, idealizar perfeito, alguma coisa, perfeito. e idealizar o amor, né? Porque as Sim. pessoas idealizam, de repente, o amor do outro, né? Uhum. É o amor da novela, é o amor da fotonovela, seja que tempo for. Mas essa questão da idealização e muitas das vezes vem uma frustração, que às vezes é inevitável. Então, não porque amamos, né? Porque agora a gente já está passeando, porque eu acho que perdas, ganhos, amor, eu acho que não tem como. Eles estão não tem como, estão interlaçados nessa questão. Esse amor idealizado, né? Porque eu acho que é uma pergunta que todo mundo deve fazer a partir da leitura do livro, inclusive, né? Como lidar com essa coisa ocidental, amor ocidental e oriental, e se tem culturas diferentes e mitos, enfim, como lidar com isso? Ou ter um pouquinho mais de tranquilidade para chegar nesse lugar, dizer não quando tiver que escolher, porque também é muito difícil. Porque essa idealização do amor, de alguma forma, por exemplo, tem muitos dispositivos, pensando aqui dispositivo, por exemplo, um livro, um filme, são formas de alguma maneira, que elas informam e elas socializam maneiras de fazer alguma coisa. Então, um folhetim, uma novela, uma série, ela vai dizendo como as pessoas amam e vai apresentando formas que a gente, de modo inconsciente também, vai aprendendo, vai imitando. Então, assim como uma criança faz um aniversário daquele herói que está na moda, aquela princesa, aquele príncipe da moda. E tem um monte, né? Cada época tem alguns que permanecem, né? Dos super-heróis tais ou quais. E aí a criança se fantasia, porque a criança faz o percurso dramático incorporando um personagem. Na criança, o cosplay é um pouco isso, né? Você veste um personagem, veste uma fantasia. Mas as pessoas adultas também, porque nós somos seres narrativos. Como somos seres narrativos, isso Ampatebá, ele traz essa perspectiva também, ele e outros autores. Ampatebá traz isso muito bem com a palavra, né? Como que a gente faz a narrativa. A gente aprende o quê? A gente também incorpora um personagem, mesmo sem botar fantasia. Por quê? Aquele percurso narrativo, aquele percurso dramático, você torce para aquela personagem da novela terminar com aquele fulano, que você simpatiza, que te trouxe uma identificação. Então, isso é uma forma de autorizar o amor. E o que acontece? Os folhetins, em geral,
as histórias de amor, as séries, canais de streaming, o amor romântico é uma dinâmica muito presente. E o amor romântico, ele está ligado a uma idealização. Né? E aí a gente tem criticado o amor romântico, mas nós também somos isso que criticamos. A gente foi gestado nisso. E talvez algumas pessoas queiram viver o amor romântico. Mas óbvio que ele tem dificuldades. Porque a ideia de uma pessoa que é tudo para o outro, ela tem problemas. Né? A Sobon Fusomé, ela fala, ninguém pode ser tudo para o outro. E é bom que assim seja. Porque a relação pode ser mais rica. Você não ser a metade de uma pessoa. Cada uma parte inteira. Então, uma interpretação, uma perspectiva do amor romântico é alguém que completa o outro. Então, tem muita idealização nisso. Um príncipe, uma princesa, um reino, papéis muito demarcados, papéis de gênero demarcados. Né? Esse amor romântico não contemplava a não ser casais heteroafetivos, que tem uma ambiência também que é Europa Ocidental, seu nascimento, tem ali, né? Tem uma cena ali, que eu acho que é muito a cara do amor romântico, essa dinâmica de amor. É o pedido de casamento. As pessoas pedem circunflexionando um dos joelhos e oferecendo o quê? Uma joia, um anel. Uma das partes pede. Isso remonta a cenas do século XII, século XIII na Europa Ocidental, quando os trovadores cantavam para as donzelas em sacadas de janela. Aí você faz uma articulação, isso depois vai ganhando tônus nos romances, nas peças. Shakespeare tem 2 peças importantes, a Megera Domada e Romeu e Julieta. Essas 2, elas dão também um contorno desse ambiente que a gente vai depois classificar como amor romântico. E vai se popularizar pelo mundo inteiro depois. Né? Amor romântico, monogamia, idealização. E aí a frustração pode aparecer. Porque morrer de amor, né? Que é uma coisa. É literalmente. E essa questão que você falou também de se complementar no outro, né? Você nunca se sente inteiro e você realmente, parando para pensar, isso é um problema, né? Sim, sim. Você precisa sempre do outro para se complementar, vamos dizer assim. Vai ser um desafio tremendo, essa dinâmica do amor. Assim, as gerações mais jovens, né? Elas estão pensando outras dinâmicas também. A gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas talvez o amor romântico cada vez mais sendo colocado em xeque, sem dúvida nenhuma. Porque é muito complexo, realmente é pesado, né? A gente parar para pensar, é pesado. Mas é isso, maravilhoso. E temos agora esta carta, já que é a derradeira, porém, se chama Carta Surpresa. Surpresinha do nosso podcast Cartas à Mesa. Nesse envelope maravilhoso também, um tom aqui de bege, não sei nem exatamente, mas é maravilhoso. Temos uma carta surpresa. Vamos lá. Pode beber água, acho que você precisa dessa aguinha. Também, eu também. Peraí, para ler essa carta. Não, tô aqui senão, que foi falando de amor romântico, eu fui falando, eu vou estourando o tempo, você falar desse tema aí. Antes de eu ler a surpresa, então, vou falar sobre a questão também, não sei se nós estamos bem de tempo, a questão do luto, né? Porque eu tive uma experiência, eu comecei a contar no início do programa, na nossa primeira entrevista no Conversas Pretas, que você participou lindamente, casa cheia. Sim. E eu lembro que aquela data foi o 29 de junho, né, do ano passado, e eu tinha perdi minha mãe, vai fazer 2 anos agora em agosto, então tinha 10 meses, era 29 de junho, dia do aniversário dela. Ela completaria 85 anos naquela data. Eu estava meio mexida, mas como minha mãe foi uma pessoa que sempre me apoiou muito em todas as coisas, quem conhece a minha trajetória, imagina eu com a minha mãe ao lado, porque ela sempre foi muito assim, minha fiel escudeira, melhor amiga em tudo. E ela já estava bem, mas estava um pouco debilitada porque ela era paciente renal, fazia hemodiálise. Então, para quem faz e sabe, quem tem um paciente renal crônico em casa, sabe que a rotina de hemodiálise não é nada fácil. E ela vinha lá, mas bem, né? E aí, infelizmente, contraiu a Covid e foi terrível. Então, foi um momento muito duro. E naquele 29 de junho, dia de São Pedro, ela completaria 85 anos. E eu lembro que eu titubeei um pouco em fazer o evento naquele dia, de participar do evento, que nós somos 4 lá no Conversas Pretas, 4 meninas. E
Eu titubeei um pouco por ser uma data que eu acho que eu teria que ficar recolhida e tal, mas ao mesmo tempo eu lembrei que ela era muito dinâmica, muito solar, e ela amaria, estaria amando que o aniversário dela estivesse naquele momento com muitas pessoas ao meu redor e tudo mais. E assim foi, eu fiz, e em um determinado momento, sem saber dessa história toda que eu tô contando aqui, que você não sabia, você começou a falar sobre os ciclos da vida, né? Uma questão que tem no seu livro, inclusive esse O Que é o Luto, falando, né, da cultura africana, né? Sim. Que tem ciclos de 7 anos, né? Que começava. E aí, a minha mãe faleceu aos 84 anos. E ali dizia que aos 84 anos as pessoas... Isso dizia, você colocou lá na palestra, e aquilo me emocionou num grau, porque minha mãe faleceu aos 84 anos, e ao mesmo tempo me confortou, porque dizia que era cumprindo um ciclo. Aos 84, as pessoas, ao atingir, de acordo com essa cultura, ao atingir 84 anos, elas teriam cumprido um certo ciclo, um ciclo da vida, e que a partir dali seria, não sei se contemplação, enfim, mas que teria, e aquilo ali me deu um certo conforto, de saber que ela partiu no momento que ela olhando para trás, olha, realmente eu realizei, e ela realmente realizou muita coisa, né? Com a gente. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque da mesma forma como me confortou naquele momento, algumas pessoas podem estar ouvindo ou perdeu alguém numa dessas fases aí da vida, e eu até indico que é muito interessante e conforta, né, esse seu livro da gente entender, e eu me identifiquei muito com essa história, e foi muito emocionante, mas foi muito confortante também. O Que é o Luto, num dos capítulos, né, eu falo do luto na África global. Eu estou entendendo a África global pensando assim, que existe um pensamento, um horizonte cultural muito comum. A África são 54 países, de acordo com a ONU, 55 de acordo com a União Africana, tem o Saara Ocidental, mais de 3 mil povos. Mas tem coisas em comum, tem um certo eixo, né? E aí na África do Oeste, especificamente, a África Ocidental, o Sotigui Koyate, ele vai comentar esses ciclos, né? O Sotigui Koyate, ele era um Djele, né? Um Djele que a gente chama também de griot, que a gente também traduz como contadores de histórias, mas são pessoas também que têm papel de conselheiros reais, de embaixadoras, embaixadores, repórteres de guerra, professoras, professores, pessoas que fazem o artesanato da palavra para manter a tradição, para fazer circular, né? Djele é o sangue que circula dentro de uma cultura, né? Então, para poder oxigenar, manter aquele corpo vivo, essa responsabilidade. E ele vai falando dos ciclos de 7. Então, ele vai explicando os primeiros 7 anos, essa primeira infância, e aí depois, o segundo ciclo, 7 aos 14, é uma segunda parte da infância, início da vida adolescente, que aí é para estudar, para ir para fora de casa, 14 aos 21, uma outra etapa. Ele vai apresentando essas etapas, 84 são 12 vezes 7, ou seja, tem um ciclo completo dos elementos ali, e aí é como se a pessoa ela pudesse se despedir em certa medida, porque ela entregou o que ela tinha para entregar. Então, a gente compreender que as pessoas têm propósitos, elas entregam alguma coisa, elas vêm nesse mercado do mundo, né, para trocar, para aprender, para trazer. Esse é um período que as pessoas podem se despedir e a pessoa não deixa de estar viva, no certo sentido. A ancestralidade, essa ideia que o futuro é ancestral, que é um livro do Ailton Krenak, né? O Ailton Krenak tem um livro falando sobre, né, essa conexão de futuro e ancestralidade, e que os povos originários, né, os indígenas têm dito, muitas tradições africanas da diáspora africana também têm falado disso. Por quê? Porque em muitas tradições africanas existem 3 tipos de pessoas. Pessoas como a gente, quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, pessoas que estão vivas e com matéria, mas tem pessoas que estão vivas sem matéria ainda, que é a futuridade. E pessoas que é a ancestralidade, que permanecem vivas nos seus feitos, naquilo que elas ensinaram. Então tem a ancestralidade, tem os presentes e tem aquilo que eu aqui chamo de futuridade, as pessoas que virão. E essas três tipos de seres são importantes. Então, a ancestralidade, quando ela entrega, quando a pessoa entregou, isso garante para a futuridade uma conexão, né? Ou seja, é uma forma de inspirar, é uma forma de dizer, é possível fazer um caminho. É possível que a gente aprenda tanto com aquilo que foi
mais interessante, com aquilo que foi humano e não foi tão bom. Que a gente não cobre também dessa ancestralidade uma santidade, uma perfeição daqueles que foram, né, dos nossos mais velhos, mas entenda as suas humanidades. Então, uma passagem feita a partir dos 84 anos é um ciclo dos acontecimentos, né? Quando aquele ciclo está completo. Então, tem isso, né? Tem períodos da vida para fazer cada coisa. Essa que é a ideia que aparece nesse contexto da África Ocidental, da África Global, na cultura ali, nas palavras Sotigui Koyate, que é um griot de gel incrível. Foi maravilhoso. Para mim foi muito importante ter ouvido naquela ocasião e naquele dia especificamente sobre essa cultura e esse falar de legados, né? A gente está falando de legados e de ciclos a cumprir. Isso foi muito lindo. Obrigada mais uma vez, né? Porque ouvir tudo isso mais uma vez foi lindo. Então vamos agora à carta surpresa, que já está aqui. Betego novamente aqui. Por favor. Eu lembro até que numa das cartas falou assim, o Valtri falou, era sempre divertido. Eu falei, pô, divertido. Eu sempre fui sério pra caramba. Quem me conhece sempre fica muito sério, então... Então vamos lá. Mas passa isso, né? Porque às vezes você não tem noção, não tem noção da atmosfera que cria quando você chega e tal, e a gente percebe isso e é verdade. Concordo. Bebi minha aguinha aqui também. Vamos lá. Carta surpresa. Você pensa que caminho e estrada é tudo a mesma coisa? Mas está errado, minha filha. A estrada é uma coisa, o caminho é outra. A estrada é uma via, uma picada no mato, um cortado no chão e é muita. O caminho é quando você escolhe uma estrada para seguir e chegar no seu lugar. Exu Tranca-Rua. Das muitas conversações sobre a vida, essa ainda segue a mais presente na memória. Um cartão com esta mensagem diz muito sobre nós dois, sobre nós quatro. E desde então são muitos caminhos, muitas estradas, muitas picadas no mato que estamos seguindo e chegando em muitos lugares. Acredito que a vida foi gentil quando nos apresentou e teceu os fios de afeto que nos une e nesse momento nos convida, de um modo bonito, comovente e também com angústias, a sentir um estar juntos. Sobre muitos contornos fomos nos descobrindo companheiros, parceiros, amantes, pais, profissionais. Transbordamos amor, raiva, silêncio, provações, birras, sonhos, rispidez, sorrisos, angústias, consolo, comidinhas, abraços e respeito. Não é fácil, e tudo bem. Saber que nossas andanças terão como companhias um real possível e experimentada na crueza, quentura, frieza, atenção e alvoroços nos deixam em paz, confiantes e seguras. Nossa felicidade é saber que todo esforço e desejo em abrir a mata para fazer a estrada e seguir o nosso caminho tem sido boa, tem sido produtiva, tem sido feliz. Estamos bem, estamos com você, um parceiro, pai, amigo e pessoa genial, cheio de ideias, teorias, bondade, inquietações e, sobretudo, desejo de ser legal, justo e gentil com a vida e todos, todas e todas que estão e são próximos. Sorte a nossa que a gente se tem. Olha, a Carla, surpresa, hein? Que surpresa. Vou assinar. Olívia e Maria, para nós, todo o amor que nos cabe e todo o amor possível. Amamos você daqui até a lua. Obrigada por tudo. Pô, que lindeza, que lindeza. Pô, muito bonita, muito bonita. Poxa, realmente. Passa aqui a carta, surpresa maravilhosa. Poxa, essa eu não esperava, realmente, o começo lindo, né? Lindo, Esse começo de Exu Tranca-Rua, falando diferença de estrada para caminho, que bonito. Né? Pô, realmente Não, Carla é genial, né? Ela escreve muito bem. Ela fotos tem da família linda, linda. Tem uma foto inicial, eu mais novo ali, ela também, Carla, a gente mais jovem. E fotos agora mais recentes, né? Fotos mais recentes que aparecem ali. A gente tem foto eu, Carla. Depois tem outro quadro que não está assistindo, eu, Carla, Olívia e Maria. Elas um pouco mais novas e uma que é mais atual, que é a terceira foto. E tem uma última que a gente, no início, no relacionamento, lá no
mas tem uns 15 anos, mais de 15 anos atrás, sem nenhuma barba branca, cabelo pretinho também. Não, uma emoção, sem palavras, assim, não, a Carla não gosta de falar sem palavras, tem palavra, né? Tem palavras. Não, uma surpresa, que beleza, né? Assim, tocado, né, por essa carta, né? Eu não esperava mesmo, não sabia que teria, né? Uma Ela carta traz surpresa, tanta coisa. uma carta muito linda. Muito linda. Que traz essa trajetória. E é muito engraçado que eu fico perguntando. E isso também, com certeza, para a Carla, de ser uma conselheira, né? Uma vez ela é sua companheira, né? Parceira em tudo. Então, da mesma forma que a gente recorre, porque acha que você vai ter resposta para tudo, eu fico imaginando que ela também deva responder a pergunta de fórmulas do amor, né? Assim, uma coisa que lindo vocês. Sem dúvida nenhuma, assim, a minha experiência com a Carla, né? O nosso casamento é um local de experiência para a vida amorosa muito radical, né? A gente tem 2 filhas, né? A gente, né, tem uma parceria, tem projetos em comum. Então, sem dúvida nenhuma, inclusive, nos tornamos pais juntos. Ela, mãe, pai, a gente... nossa parentalidade, né? De estar convivendo com 2 outras pessoas, né? 2 crianças, nossas filhas. Foi um processo fazendo junto. Então, foi uma escolha, né? Algo que eu outras vezes não tinha pensado em fazer, né? Em paternar. E aí a gente foi fazer isso, né, um exercício, né, de aprendizado, a nossa relação também. Então, falar do meu amor pela Carla, meu amor pela Olivia e pela Maria, nossas filhas, né, esse cotidiano, que minha filha, a Olivia, é de 2009, ela nasceu em 2009, e ela é uma geração que usa termo cringe, né? Ela fala assim, pai, isso é cringe demais, pai. Isso é cringe, né? Às vezes ela faz uma declaração também, Maria também. Maria é de 2014, Maria, né? Nasceu época da Copa do Mundo, ali próxima à Copa de 2014, foi uma Copa que foi no Brasil. Então, é algo assim pra gente, pra mim, muito especial. Eu fui sentindo que era a Carla, né? Eu fui sentindo. Então, assim, nem sei, né, o impacto dessa declaração pra mim, eu nem sei medir tudo agora, né? Porque foi me dando várias coisas, né? Um misto de emoção, um misto de lágrima emotiva, de sorriso, dando muitas coisas. Então, é uma carta que eu quero ler, quero reler. Muito linda. Eu super agradeço a Carla. Esteve em contato com o Nick, que é o produtor. Poxa. E tal, e foi muito, muito linda. E parabéns a vocês, família maravilhosa. E declarar que é isso, né? Além das minhas leituras, eu acho que isso é importante dizer, a minha experiência com a vida amorosa no meu relacionamento, né? Todos os relacionamentos que a gente tem na vida, né? Amorosos, eu acho que eles vão nos constituindo, eles vão criando, né? Eles vão nos constituindo, criando caminhos, possibilidades. Agora, eu acho que meu casamento com a Carla, e não é uma questão de... Não pode o existencial, mas é uma questão de... É uma intimidade, é um projeto de intimidade que tem essa crueza, né? Então, a gente poder conversar sobre tudo, acho que isso é importante para as pessoas que querem ter uma relação com intimidade. Conversar, fazer acordo, então tem isso no nosso cotidiano. Então, é algo... Tô aí nesse aprendizado aí, no aprendizado de amar, no aprendizado de... Isso. Me permitir, é diário. Então, que lindo, parabéns à família. Muito lindo mesmo. Poxa. Então, eu gosto muito da questão da música, né? Também eu queria saber o seguinte, aproveitar esse vozeirão, que ele falou, eu tenho vozeirão, mas eu não canto bem, mas vamos ver. A gente está sempre pedindo assim, para esse momento amor, momento, sei lá, que música que viria à mente nesse momento aqui? Pode ser um jazz, assim, o Miles Davis tocando Autumn Leaves, aí não tem letra. Não tem letra, tudo bem, a gente pode depois pensar numa coisa mais tarde, depois a gente coloca aqui pros tem uma canção muito bonita, falando disso que a gente falou de amor, né? Eu acho que na interpretação maravilhosa né, que é o amor. O que é o amor para mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, isso é Arlindo Cruz. Arlindo Cruz cantando, né? Eu não tenho treinamento, legal, treino para cantar, né? Fico até
Mas se perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar. Mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Maravilhoso. Então, eu não, Pode aplaudir aqui. eu não sei cantar, tá? Não sei cantar. Mas a gente deixa sempre essas dicas, porque eu gosto muito de música também, né? Não, mas essa é uma Então, canção que me ocorreu aqui, né? Aham. É Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. Interpretação majestosa, né? Cantando, né? Mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram que o amor pode ser fatal, tô sem ter remédio pra curar, né? Então, É isso. então Sigamos nesse não, amor. se de repente vai botar o som, até não sei como ficou, né? Não, mas tá lindo. Renato, foi incrível. Dizer que o amor dentro de mim Olha, me fez renascer, me fez É porque eu não sei essa letra, senão a gente podia fazer aquela hora que eu ia no Não, vamos então puxar no negócio. Vamos ver como é que é. Será que tem aqui, produção? Vamos ver se a gente consegue essa música, que a gente já vai rápido aqui. Peraí, vamos lá. Conseguimos esse da Arlindo Cruz, essa musiquinha? Peraí. E eu vou dar aqui rapidamente, vamos ver se eu consigo. Peraí, enquanto isso a gente vai falando, vai bebendo uma água. Tá quase terminando, tá, gente? Não, tá no... Olha, se eu não conseguir, a gente fica devendo essa. Mas aí as pessoas podem procurar, porque se eu conseguir achar aqui... Vamos lá, Arlindo. Vamos ver se eu acho. Eu amo também de paixão. As letras são incríveis aqui, Arlindo Cruz. Aí tem várias coisas. Você não sabe o nome da música. O que é o amor? Será que é o que é o amor? O que é o amor? Tá aqui, ó. Seria essa? Olha isso. Não sei se vai ficar bom para as pessoas. Pode tocar, não pode, vai tocar. Tá bom? Vamos ouvir. Bota a letra pra você cantar. Perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal. Maravilhoso. Canta, tem que cantar. Eu tô sem a letra aqui, porque eu tô aqui, ó. Tô sem letra, gente. Então botei aqui. Bota nele pra botar ele ver a letra. Deixa eu ver aqui se vai aqui letra. Que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu eu botei no responder Spotify. O que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É puta luz. É maravilhoso. Eu sou fraco de cantar, tá? Confesso aqui, pessoal, do podcast aqui, ó. Vou treinar essa canção. Né? E vem abençoar. Vamos ao som de Arlindo, a gente vai finalizando. Nosso amor. Podemos deixar? Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É pura luz. É emoção, amor. Quando a gente ama é parado no ar e vem abençoar o nosso amor. É isso, minha gente. Gente, eu Cartas à cantando mesa com Nico Oliveira na presença sublime, maravilhosa do professor mestre Renato Nogueira, filósofo maravilhoso, e uma pessoa assim, solar. É muita luz. Poxa. É isso, super obrigada. Poxa, aqui. Poxa, foi ótimo. Poxa, querida. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram, a Carla, o Tom e a Joana, e as meninas também, que com certeza assinaram aqui a carta. Quem mais? O patrocinador que fez a sua carta também, a carta histórica lá a ancestralidade. Olha só, dá um axé aqui pra gente. E quem mais nós tivemos a carta? Da Catiúcia, da Luciana Barreto e do amigo do Valtrix. Olha, super obrigada, gente. Olha, que lindo, que lindo. Tá tudo aqui à frente, estão todas já. Passei todas as cartas pro Renato, professor Renato, filósofo Renato. Tudo de bom. Foi lindo. E mais uma vez, muito emocionante. Adorei ouvir novamente aquela carta, a questão que faz deixa o coração mais quentinho. Vamos o que? Diga. Falando pro pessoal que por acaso tá vendo sim, podcast. Com certeza, porque Tom e Joana já falou sobre a questão então, vou da deixar celebração. Aqui. Por favor, repita. Gente, vou repetir aqui para quem está nos assistindo, para quem está ouvindo, e também pessoas que vocês conhecem, querem fazer uniões, querem se unir com alguém. Então, assim, eu tenho o maior prazer em celebrar união.
entre as pessoas. Então, contatonogueira@gmail.com. Nogueira sem i, @gmail.com. E aí você coloca ali celebração de união, né, de casamento, formato que as pessoas tiverem interesse. Então, vai ser um prazer celebrar o seu casamento. Maravilhoso, é isso. Vou até casar de novo, tô pensando, hein? Não, faz outra comemoração, a gente faz uma festa, fica bonito. Tem renovação dos votos. Poxa, isso é votos. ótimo.